nessa noite, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu sairei abençoado, transformado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Gente, esse é o meu objetivo. Quando eu prego aqui, eu estou ouvindo e pregando em primeiro lugar para mim mesmo. Se você recebe, o problema é seu. Se você não recebe, porque eu saio daqui abençoado. E eu quero sair daqui mais semelhante ao Senhor Jesus. Amém? É um alvo de vida. É um alvo de vida. Eu quero ser Jesus para você. Repita isso para alguém que está perto de você. Eu quero ser Jesus para você. Você está entendendo que o único Jesus que as pessoas conseguem ver hoje no mundo somos eu e você? E é por isso que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Nós somos representantes legítimos. Você entende que quando o embaixador dos Estados Unidos se reúne com o presidente da República do Brasil, ele quer ser para o presidente da República do Brasil o Biden, um representante legítimo. E o que eu quero para você, ser para você? Eu não quero ser meramente o pastor Fragale para você, eu quero ser Jesus para você. Eu quero que você possa ver Jesus em mim. E eu quero ver Jesus em você. Amém? Eu quero que você também não só fique na expectativa de receber de mim, porque eu também tenho a expectativa de receber de você. Que você esteja orando por mim como eu oro por você. Quando a gente para conversar, eu não estou querendo conversar com você só para trocar a conversa, jogar a conversa fora. Eu quero ser Jesus para você. Amém? Você entende que Jesus era um cara descolado? Tipo eu? Jesus não era um cara religioso, formal, engessado. As pessoas olhavam e todo mundo, e Jesus olhava assim com um olhar meio esquisito, o olho meio arregalado. Não, Jesus era um cara descolado que nem eu. Gente, você tem que ter ousadia, como eu tenho ousadia de dizer, eu sou imagem e semelhança de Jesus. Eu posso dizer isso porque eu conheço Ele. Eu conheço Ele. Infelizmente tem gente que sobe no púlpito e não conhece Ele. Conhece coisas a respeito dele. Eu conheço Ele. Amém, ainda bem que você reconhece. Graças a Deus. Mas olha, eu quero ver Jesus em você. Eu não quero olhar para o Jorge Daltro e simplesmente ver o pastor Jorge Daltro. Eu quero ver Jesus no Jorge Daltro. Eu quero que ele seja Jesus para mim. Eu quero que o pastor Café seja Jesus para mim. Eu quero ser Jesus para ele. Amém? É para isso que a gente está aqui, para ouvir a palavra e nos tornarmos mais e mais semelhantes a ele em pensamentos, em palavras e em ações. Amém, gente? É possível isso? É. E eu quero falar um pouco para você nessa noite. Quero começar uma série aqui, uma minissérie, sobre a nova criatura que nós somos em Cristo. O título dessa minissérie é Viva a sua nova identidade em Cristo. Não apenas conheça, não apenas estude e conheça versículos, mas vivencie no seu dia a dia a sua nova identidade em Cristo. Vivencie no seu dia a dia essa nova identidade. Não basta conhecer, é preciso vivenciar. O cristianismo é prática de vida, não é teoria filosófica, é prática de vida. Amém? Cristianismo é prática de vida. E se há uma coisa que é necessário o povo de Deus hoje entender e conhecer, é a sua identidade em Cristo. É um conhecimento necessário, urgente para o povo de Deus. Eu ensino a respeito disso há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que eu ensino sobre a nossa nova identidade. O que me deixa chocado é que na maioria das igrejas não se ensina nada a respeito disso. A maioria das pessoas não tem ideia a respeito da sua nova identidade. Ouve falar, mas pouco sabe e quase nada vivencia no seu dia a dia a respeito da sua nova identidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Eu vi algumas versões diferentes aqui. Na Nova Almeida atualizada, esses versículos de 2 Coríntios 5, 16 e 17 dizem assim:
Assim, ou seja, uma vez que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que Paulo começa a dizer aqui é que se havia alguém na igreja de Corinto que tinha conhecido, visto Jesus em carne e osso, como, por exemplo, Pedro, que não era membro da igreja de Corinto, mas Pedro, Tiago, João viram Jesus em carne e osso. Ele estava dizendo agora, se há alguém aí em Corinto que teve a oportunidade de ver Jesus em carne e osso, que o conheceu ao vivo e a cores, que talvez tenha tocado nele, conversado com ele, e o conheceu como um homem, uma figura humana, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, e nem mesmo a Cristo conhecemos desse modo. E assim, ele diz agora no versículo 17, deste modo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gente, esse versículo aqui é de uma radicalidade impressionante. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que você era algo que já não é mais. Tudo na sua vida mudou a partir do seu espírito. O problema é que o mundo espiritual é invisível. Então você não percebe, você não vê. No dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo, mas você não viu isso. Você não viu sendo removida de você a velha natureza e sendo colocado em você uma nova natureza. Mas isso aconteceu. Agora isso precisa ser conhecido e ser vivenciado. Você precisa tomar consciência disso. Eu peguei uma outra versão que eu achei muito interessante. Uma versão chamada versão Almeida, século 21. Nessa versão diz assim, ou seja, desta forma, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Eu vi ainda uma outra versão, que é a Nova Bíblia Viva. Na Nova Bíblia Viva diz assim, portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Aleluia! Amém? Nós somos parte de uma nova criação. É interessante que esse trecho do versículo bíblico de 2 Coríntios 5, no versículo 17, diz assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Essa expressão é uma nova criatura também poderia ser traduzida como é parte de uma nova criação. E é mais interessante ainda você saber que no livro de Gênesis, quando chega a citação no capítulo 1 do 7º dia, na nossa Bíblia em português, diz que Deus descansou. Não é isso? Mas sabe o que diz na versão em hebraico, no original hebraico? Diz que Deus fez uma pausa. Quem aqui já assistiu o vídeo em casa, estava assistindo Netflix, e deu aquela vontade de ir ao banheiro, e você deu uma pausa? Ok, você não quer entregar que estava com vontade de ir ao banheiro, você quis fazer um lanche, quis ir na cozinha, beber uma Coca-Cola, tá? Deu uma pausa. Quando você volta, o que você faz? Você dá o play novamente, não é isso? E continua assistindo.
Quando Deus chegou no 7º dia, ele deu uma pausa. E ele esperou o 8º dia. O 8º dia é o 3º dia depois da morte, na ressurreição. O número 8 é um número que significa um novo começo. Números na Bíblia têm significado. 8 pessoas saíram da Arca de Noé, depois de uma destruição total do mundo. 8 pessoas saíram para recomeçar a humanidade. 8 é um número que significa recomeço. No 7º dia, Deus pausou. No 8º dia, o dia da ressurreição, Deus inaugurou uma nova criação. Irmão, se prepara para receber revelação no seu coração. Se prepara, porque se você não se preparar, você vai ficar assim. Pausou. Play. Pause. No 8º dia, Deus inaugurou uma nova criação. Ele apertou o play e você e eu nascemos de novo em Cristo. Amém? Por isso hoje em Cristo você e eu somos uma nova criação, parte de uma nova criação, nova criatura em Cristo. Cada um de nós aqui. E uma das maiores necessidades do cristão genuíno é conhecer e vivenciar a sua nova identidade em Cristo. Então eu vou falar hoje de 4 pontos que são bases para você entender a sua nova criação, a sua nova identidade em Cristo. Para você colocar essa identidade em prática, para você vivenciar isso no seu dia a dia. Primeira coisa, primeira base, são 4 bases para hoje, 4 para o domingo que vem. Primeira base que você precisa é entender que a palavra de Deus está acima de qualquer fato visível presente. Você pode repetir isso comigo? A palavra de Deus está acima de tudo aquilo, o que se vê, o que se sente, aquilo que a gente chama de realidade. A palavra de Deus está acima. Amém? A palavra de Deus ela está acima de tudo aquilo que você possa chamar de realidade visível. Qualquer fato visível presente, a palavra de Deus está acima. Agora presta atenção numa coisa. Tudo e todos, incluindo o diabo e a religiosidade, tudo e todos estão em busca do seu coração. Tudo e todos estão em busca do seu coração. Se você prestar atenção, quando se anuncia um produto qualquer na televisão, dificilmente o anunciante gasta tempo falando de detalhes técnicos do produto anunciado. Já reparou isso? O camarada vai anunciar, por exemplo, um shampoo. Ele não fica dizendo para você assim, use o nosso shampoo porque ele contém alfa-metil 5-butirato e carbonato plus Exocet. Que, aliás, são as 2 substâncias que não existem, que eu acabei de inventar aqui. Mas o camarada não diz um negócio desse para você. Contém essa substância química. O que ele faz? Ele diz, use o nosso shampoo, porque você era assim, e aparece uma pessoa com o cabelo todo desgrenhado, aquele cabelo seco, parece uma palha. Use o nosso shampoo e você ficará assim. E aparece a Gisele Bündchen com aquele cabelo lindo, maravilhoso, e você compra o shampoo. Você sabe que seu cabelo não vai ficar daquele jeito nunca. Mas você compra, você usa aquele troço. Não é porque tem 5-alfa-metilbutirato mais carbonato plus Exocet. Você compra aquilo porque você foi conquistado no seu coração. Você já reparou o anúncio de banco como é? Anúncio de banco não fala de dinheiro. Anúncio de banco mostra uma praia paradisíaca em Cancún. Uma pessoa com a calça de linho arregaçada na beira da praia, com chapéu de palha, com uma camisa esvoaçante, tomando um sol numa água transparente. Vem e abre uma conta no nosso banco. Porque o cara não quer conquistar a sua grana, ele quer conquistar o seu coração. Se conquistar o seu coração, ele conquista a sua grana. Ele quer conquistar primeiro o seu coração. A religiosidade também. O diabo também. Teve uma pessoa, estava conversando comigo, estava dizendo o seguinte, olha, fulano saiu daqui da igreja, foi para uma outra igreja, porque disse que lá está cheio do poder de Deus. Eu falei, é mesmo? Como é que é isso? O que é o poder de Deus que não tem aqui e tem lá? Não, é porque todo culto lá está chovendo ouro.
chovendo pó de ouro. Eu falei, é mesmo? Como é que o pessoal continua na miséria? Por que a igreja não está rica? Porque se eu frequentasse uma igreja que chove pó de ouro, o que eu fazia todo culto? Eu levava um balde e uma vassoura. Né? Está chovendo pó de ouro, então vamos recolher. Mas as pessoas continuam a mesma, por quê? Porque as pessoas são iludidas por aquilo que elas veem, elas são crédulas demais. E elas pensam que isso é o poder de Deus. Você consegue entender que o poder de Deus são pessoas sendo convertidas, são pessoas sendo curadas, são pessoas sendo libertas, são drogados abandonando as drogas, são bêbados e alcoólatras largando o álcool, são homens violentos abandonando a violência, são maridos adúlteros abandonando o adultério, se tornando maridos fiéis. Você entende que isso é que é o poder de Deus? Jesus nunca fez chover ouro na casa de Zaqueu, ou em onde quer que fosse, mas ele libertou pessoas, ele curou pessoas, ele ressuscitou mortos. Porque isso é o poder de Deus. E é isso que a gente quer ver na nossa vida. A gente quer, em primeiro lugar, para que nós vejamos o poder de Deus se manifestando na nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos de entender a nossa nova identidade em Cristo. E sabermos que tudo e todos andam atrás do nosso coração. Mas quando a gente amadurece um pouco mais, a gente começa a entender isso e a gente agora quer conhecer os fatos. Não, eu não estou interessado no anúncio que me mostra o cara na praia de Cancún. Eu não estou interessado na foto da modelo com a pele perfeita, com o cabelo perfeito. Eu quero saber dos fatos. Mas até nisso nós estamos prejudicados, porque nós vivemos numa sociedade onde o que mais existe são fake news. Eu fiquei chocado de ver que agora, na sexta-feira, eu estava assistindo um jornal televisivo, e eu fiquei chocado de ver que agora no jornal tem uma etapa do jornal, tem um período do jornal em que eles trazem um repórter e o âncora vai perguntando para o repórter, ô fulano, e essa notícia assim assado? Aí o camarada projeta na tela a imagem, o que estão dizendo e tal, e ele diz, isso é fake. Tem um repórter agora para dizer o que é fake e o que é verdadeiro. Para pensar. É tanta mentira, é tanta fake news, você fica tão confuso em saber o que é fato, o que é mentira, que agora precisa ter num jornal alguém informando para você que essa notícia é fake, aquela outra é verdadeira. Para pensar nisso. É o diabo chupando manga, gente. É o diabo fazendo a festa. E nós ficamos sujeitos aí a essas fake news, etc. e tal. Existe cada vez mais ocorrência de notícias falsas sendo propagadas. Agora, no meio de tudo isso, existe uma verdade da qual nós podemos ter certeza. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Se eu dissesse para você que a palavra de Deus contém a verdade, ela poderia conter qualquer outra coisa também. Mas ela não contém a verdade, ela é a verdade. Amém, gente? A palavra de Deus, ela é eterna e ela vai durar sempre e para sempre. O seu problema tem dia para começar, mas também tem dia para acabar. Teu problema já chega com marca de prazo de validade. O problema que você está passando hoje, ele não vai durar por toda a eternidade. Ele tem dia e hora para acabar e quem sabe o dia seja hoje. Quem sabe você vai sair daqui levando para casa um milagre. Quem sabe essa semana é a semana do teu milagre acontecer. Quem sabe essa semana é a semana de uma cura. Quem sabe essa semana é a semana de uma virada na sua vida econômica. Quem sabe essa semana é a virada de uma vida econômica mais abundante. Quem sabe essa semana é a semana de haver uma virada na sua vida sentimental. Quem sabe essa semana é a semana em que acaba a depressão e começa um tempo de paz e alegria na sua vida. Saia daqui crendo nisso. Comece a tomar posse disso. Porque tudo isso são direitos da nova criatura em Cristo. Nada disso que eu estou falando para você é um milagre esporádico que acontece quando Deus acorda de bom humor. Não, tudo isso é direito nosso em Cristo. Amém? Pertence a nós. Nós não negamos os fatos. A gente não nega os exames médicos. A gente não nega os extratos bancários. A gente não nega as situações de vida. Você vem para nós dizendo, olha, eu fiz esse exame, aquele exame, mostrou que tem essa doença, o médico disse que não tem cura, que é uma doença terminal, que é uma doença progressiva, que só vai daqui para pior. A gente não nega os fatos. Você me mostra o extrato bancário dizendo, olha, estou falido. A gente não nega os fatos. Você vem e conta uma história terrível a respeito da sua vida, da sua família, a gente não nega os fatos, mas nós acreditamos numa palavra que está acima dos fatos.
que muda os fatos, que altera as circunstâncias. Nós acreditamos num Deus de milagres. Amém? Nós acreditamos num Deus de milagre. A verdade da palavra nos mostra uma outra realidade que não se vê. A realidade que se vê é uma realidade com R minúsculo. A realidade que não se vê é uma realidade com R maiúsculo. E é nessa realidade que nós precisamos confiar e entender. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso comigo? A palavra de Deus está acima de toda e qualquer realidade que se possa ver ou sentir. Amém? Ela é mais, aquilo que não se vê, eu garanto para você, é mais real do que aquilo que você pode palpar. Creia nisso. Saia daqui crendo nisso nessa noite. Saia daqui crendo nisso. Amém, gente? Segundo princípio que você precisa estabelecer na sua vida para viver a nova identidade. Então, em primeiro princípio, a palavra de Deus, ela está acima da realidade que se vê. Antes de eu passar para o segundo ponto, vamos fazer uma confissão de fé? Levante uma das suas mãos e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu possuo o que a Bíblia diz que eu possuo. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou um vencedor. Meu irmão, a palavra de Deus diz isso. Não interessa o que as pessoas dizem, não interessa o que as circunstâncias dizem, não interessa o que os sentimentos dizem, o que interessa é o que a palavra de Deus diz. Ela diz que você é um vencedor, você precisa levantar a cabeça, encher o peito de ar, encolher a barriga, levantar, sair do seu cantinho e dizer: eu sou um vencedor. Eu não vou viver na mediocridade, eu não vou viver achatado pelos problemas, eu fui chamado para ser um vencedor. Deus te chamou ainda no ventre da sua mãe. Sua mãe ainda era solteira, seu pai era solteiro, os dois não se conheciam, mas Deus já tinha um plano traçado para a sua vida. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um plano, de um propósito que nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Amém? É uma segurança que você tem que ter. Não é algo que eu estou dizendo para você e você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar na palavra de Deus. Não é algo que eu digo para você para te animar, é algo que eu digo para você crer. É apenas um eco da voz de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Eu sou apenas aqui um eco. E quem sabe, Deus usa vozes proféticas para despertar em você coisas que estão adormecidas. Eu contei hoje de manhã, vou contar de novo para você um testemunho. Numa dessas, há meses atrás aí, pegamos eu e Denise e fomos para Teresópolis, para passar uns 2 ou 3 dias. Marcamos lá num lugar que a gente conhecia, um hotel, uma pousada que a gente conhecia, um lugar muito agradável e tal. Fomos para lá, fora de temporada, não era fim de semana, a pousada estava vazia, não tinha ninguém. Nós éramos o único casal lá. Quando a gente acabou de fazer o check-in, fomos para o quarto, começamos a ajeitar as malas. Chegou um outro carro, chegou um outro casal. O casal chegou junto com, não me lembro se eles tinham 1 ou 2 cachorros, eles vieram com os cachorros, com o cachorro, e o casal andando para lá, a gente para cá e tal, éramos os únicos, 4 pessoas naquela pousada. E aí no dia seguinte, de manhã, eu peguei um livro, saí para fora no jardim, sentei numa pedra para ler o livro, para meditar na palavra de Deus, para orar, e veio o rapaz, o senhor desse casal, veio passeando com o cachorro. Ele passou do meu lado, olhou para mim e falou assim: bom dia, pastor Fragalho. Eu falei: não é possível, gente. Pousada vazia, tem ninguém aqui. O camarada me encontrou aqui, meu Deus. Aí ele sentou, começou a conversar comigo. Eu perguntei: como é que você me conhece? Ele falou: não, me converti lá na Nova. Eu falei: é mesmo? Como é que foi essa história? Ele me contou, ele disse: pastor, eu era o número 2. Aí eu já não sei dizer para você, com certeza, se era no Brasil ou só no Rio de Janeiro. Mas ele disse: eu era o número 2 no budismo, aqui. E eu não lembro para você, com sinceridade, não lembro se era no Rio de Janeiro ou no Brasil. Dizia que eu era número 2 na hierarquia do budismo. Eu morava perto da igreja ali no MAP. E um morador do prédio começou a me convidar para vir ao culto. Começou a me convidar para ir ao culto. E ele convidou, usou a tática que eu ensinei para você aqui. Convidar, até torrar o fusível da pessoa que você está convidando.
E ele disse, olha, eu não aguentava mais aquela pessoa me convidando, eu decidi ir para ele parar de me convidar, porque aí eu poderia dizer, eu já fui, não gostei, não me convide mais. Ele pegou a esposa, foi naquele culto, no domingo à noite, disse ele que chegou lá, quando começaram os louvores, ele se sentou já perto da porta para ser rápido, de levantar e sair e ir embora. Quando começaram os louvores, uma voz começou a dizer dentro dele, o que você está fazendo aqui? Você é um traidor. Você está traindo as suas convicções, traindo os seus princípios. O que você está fazendo nesse lugar? E durante todo o período de louvor, aquela voz ficou perturbando ele, e ele dizendo, caramba, eu vou me levantar, eu vou embora, mas ao mesmo tempo ele não conseguia ir, foi ficando, e ele disse, bom, quando terminar a música, quando terminarem essas músicas aí, essa cantoria, eu vou embora. A música terminou, e ele disse, eu não me lembrava dessa história, ele disse que eu subi na plataforma, e eu parei, segurei no púlpito, fiquei olhando e fiquei um tempo silencioso. E eu disse, de repente, eu disse, olha, Deus está me falando uma coisa aqui, eu vou falar para você, eu não sei para quem é, mas tem alguém que precisa ouvir isso. Eu não tenho a mínima ideia, isso não acontece sempre, mas eu vou dizer para você, ouça bem, você não é um traidor. Aquilo bateu no coração do homem de uma maneira tal, que ele continuou o resto do culto, ele ouviu a palavra, naquele dia ele aceitou Jesus, ele se converteu, no dia seguinte ele pegou tudo que ele tinha, livros, papiros, documentos, diplomas, altares, levou na casa do 01 e disse, olha, aconteceu essa experiência comigo, não tem como negar, eu agora sou um cristão, estou te entregando isso tudo, e o 01 disse para ele, olha, não posso negar a tua experiência, ok, vai em frente. Ele hoje não frequenta Nova por causa de distância, ele está morando num lugar, frequentando uma outra igreja, mas teve essa experiência. Ou seja, o que aconteceu? Deus usou a minha voz como uma voz profética para despertar alguma coisa na vida daquela pessoa. Hoje Deus quer usar a minha voz para despertar alguma coisa em você, que pode desencadear uma mudança de vida radical em você. Receba essa palavra como uma palavra profética que pode mudar a sua vida. E tudo começa com o entendimento de que a realidade da palavra está acima da realidade que se vê ou daquilo que se sente. Amém? Em segundo lugar, conscientize-se da sua nova identidade em Cristo. Tome consciência da sua nova identidade em Cristo. O seu valor é baseado naquilo que Deus diz sobre você. O seu valor não se baseia no que você possui, na grana que você tem ou deixa de ter, nas propriedades que você tem ou deixa de ter. O seu valor se baseia naquilo que Deus diz a seu respeito. Você é uma nova criação e você é justiça de Deus em Cristo. Isso é que é o valor que você tem. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim, aquele que não conheceu pecado, ou seja, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Será que você pode dizer em alto e bom som, com confiança, eu sou justiça de Deus? Será que você pode dizer em alto e bom som, com confiança, eu fui justificado em Cristo? Ser justificado significa que você pode viver, andar na presença de Deus sem medo de ser fulminado. Na antiga aliança, as pessoas tinham medo de entrar na presença de Deus, porque só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus uma vez por ano. E mesmo assim, com todo um cuidado de sacrifícios que tinham que ser feitos antes, sacrifícios, lavagens, todo um ritual, e ele entrava tremendo e temendo ser fulminado ali na presença de Deus. Nós vivemos, nós não entramos e saímos da presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus sem qualquer medo de sermos rejeitados ou fulminados, porque nós somos justificados. Jesus pagou o preço, ele nos justificou, e nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus, nós estamos agora debaixo da graça. Aleluia! Nós temos acesso pleno à presença de Deus sem medo algum. Por quê? Porque aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele removeu o nosso pecado através do seu trabalho pleno, completo, definitivo na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus carregou todos, não alguns, mas todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados.
Eu sei que existem igrejas e pregadores que pensam e ensinam de uma certa forma que não foi tudo, foi uma parte, não tudo. Uma parte, essa parte ele levou, mas essa outra parte agora é por sua conta. Não, Jesus levou tudo, todos os seus pecados foram levados na cruz do Calvário. E essa é a troca divina. Hoje, nós não nos tornamos justos fazendo atos de justiça. Hoje, nós nos tornamos justos recebendo a justiça que vem de Deus. Não é algo que eu faço, é algo que eu recebo. Eu não conquisto a minha justiça em Cristo. Eu somente recebo aquilo que Ele me dá pela graça. Veja bem o seguinte. Você e eu, no nosso espírito, somos uma nova criatura. O nosso grande problema hoje, em relação à Bíblia, é a má interpretação que muita gente faz da Bíblia. Há um problema sério em certos púlpitos, que é desrespeitar os princípios tradicionais de interpretação bíblica. São princípios consagrados, históricos, que não pertencem à igreja A, B ou C, não são princípios denominacionais. São princípios básicos para qualquer denominação, para qualquer pastor, para qualquer pregador, em qualquer circunstância, em qualquer época. E quando você transgride esses princípios de interpretação bíblica, você acaba inventando ou reinventando o que a Bíblia quer dizer. E você cria com isso uma coisa chamada heresia, uma invenção, um adendo, uma coisa a mais ou a menos daquilo que a Bíblia quer dizer. E pelo menos 2 princípios aqui eu posso mostrar para você. Um deles é o princípio do contexto. Todo texto precisa ser interpretado à luz do seu contexto. Existe um contexto bíblico, existe um contexto da aliança em que o texto está, se está na antiga aliança, na nova aliança, tem um contexto histórico do momento em que aquilo foi escrito, há um contexto espiritual, o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento em que o texto foi escrito, há um contexto relacionado com o livro em que esse texto está, se é o livro de Isaías, se é o livro de Abacuque, se é o livro de Mateus, se é o livro de Filipenses, há um contexto do livro, há um contexto do capítulo, e há um contexto daquele momento, daqueles versículos que antecedem e que depois ficam após o versículo que você quer estudar. Quando você transgride o princípio do contexto, você já vai fazer uma salada medonha. Eu nunca tentei fazer isso, mas eu acredito que se você pescar versículo aqui, versículo ali, tirar do contexto, é capaz de conseguir provar que o diabo é bom. Se você começa a catar versículo daqui e tirar do contexto, você acaba até provando que o diabo é bom. A questão é, o texto está no contexto. Um segundo princípio é, quando você olha para um texto e ele traz algum tipo de dúvida, consulte o original no hebraico ou no grego. Porque o original vai mostrar para você exatamente o que o escritor quis dizer. Quando você fica preso simplesmente ao português, ao inglês, ao francês, ao alemão, você tem o risco de reinterpretar o texto à sua maneira ou dentro de um contexto cultural dos dias de hoje. E a Bíblia não foi escrita ontem, a Bíblia foi escrita há 5.000 anos atrás, e o Novo Testamento há 2.000 anos atrás. Então eu preciso conhecer esses pontos para fazer uma interpretação adequada da Bíblia. E de vez em quando a gente encontra algumas coisas que no português dão uma margem para a gente interpretar de forma errada. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, eu não tenho aqui para projetar para você, mas eu vou ler aqui para você, Colossenses capítulo, você que está acompanhando aí de alguma forma com Bíblia eletrônica ou de papel, e quiser marcar, você que está acompanhando também em casa, e quiser marcar, Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, versículo 5, diz assim, portanto, façam morrer, nessa versão que eu estou lendo aqui, nessa versão, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim,
portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Existem algumas versões, ou pelo menos uma versão, que diz: façam morrer tudo que pertence à velha natureza. Há ainda a versão que diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza pecaminosa. Essa versão aqui ainda está mais próxima do original no grego. Porque essa expressão natureza terrena, na verdade, no grego do Novo Testamento, o original, é uma palavra só. Sarx. Sarx. O que é sarx com X? Sarx significa carne. O que é a carne? Ah, pastor, essa eu sei. A carne é o corpo. Resposta errada. Perdeu 1 milhão. A carne não é o corpo. O seu corpo é santo. A carne não é o corpo. Quando a Bíblia fala do corpo, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Paulo usa essa figura de linguagem. O nosso corpo, o Espírito Santo habita em você, corporalmente, fisicamente em você. O que Paulo está querendo dizer? Se você voltasse no tempo, na época ainda de Davi, ou dos profetas, no tempo de Salomão, qual era o país mais abençoado do mundo? Brasil? Não. Israel. Em Israel, qual a cidade mais abençoada? Jerusalém. Em Jerusalém, qual o lugar mais abençoado? O templo. No templo, qual o lugar mais abençoado? O Santo dos Santos. E por que o Santo dos Santos era o lugar mais abençoado? Porque no Santo dos Santos habitava a presença de Deus. Quando Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está dizendo que o nosso corpo é o Santo dos Santos. O nosso corpo não é a carne. A carne é uma disposição mental. Resíduo da velha criatura, da velha natureza. Então presta sua atenção, a nossa luta hoje não é contra a velha natureza. A velha natureza foi submetida à morte. Ela foi aniquilada por Jesus na cruz do Calvário. O nosso problema hoje não é combater ou fazer morrer a velha natureza. Nosso problema hoje é combater a carne. Essa mentalidade. Qual é o recurso que Deus nos dá para combater a carne? O fruto do Espírito. O Espírito Santo habita em nós para produzir fruto. Fruto do Espírito. Fruto não é resultado de esforço. Fruto é resultado de vida. Alguém aqui já viu uma laranjeira fazendo força para produzir laranja? Você entra no pomar e está lá a laranjeira. Uma laranja. 2 laranjas. Não, a laranjeira simplesmente produz laranja porque nela existe uma natureza. Qual é a natureza da laranjeira? É uma natureza laranjal. Então ela produz laranjas, naturalmente, sem fazer força. Se você tem o Espírito de Deus, você precisa parar de fazer força para produzir o fruto do Espírito. Você tem que simplesmente deixar o fruto do Espírito acontecer e ele vai te dar vitória sobre a carne. Pastor, mas e o tal do domínio próprio? Não sou eu fazendo um esforço para dominar a carne? Aleluia! A resposta, de novo, não. Deixa eu mostrar para você o que é domínio próprio. O que a maioria das pessoas entende por domínio próprio? Estou sofrendo uma tentação. Eu preciso exercitar domínio próprio. Não vou. Sai, Satanás. Sai que eu te resisto. Sai, diabo. Espera aí, o que é domínio próprio? Texto precisa de contexto. Qual é o contexto bíblico quando fala sobre domínio próprio? Domínio próprio não é um esforço que eu faço. Domínio próprio é um exercício da língua. O apóstolo Tiago diz que um enorme navio, ele é guiado por um pequeno leme, que você dá rumo à sua vida por aquilo que você diz.
O que você declara, a sua confissão de fé, é o que dá rumo à sua vida. Não é um esforço que você faz, é uma confissão que você declara. Domínio próprio é o diabo dizendo, você é um fracassado, e você usa a sua língua para dizer, eu te domino, Satanás, eu rejeito esse pensamento, porque eu sou um vencedor. É o diabo lançando um pensamento dizendo, você não vai conseguir, você dizendo, eu te domino, Satanás, eu declaro, eu confesso, tudo posso naquele que me fortalece. É você usar a sua boca para dominar as forças do mal, que lançam pensamentos errados e que você vai acreditando e pensando que tem que fazer força. Meu irmão, pare de fazer força contra o diabo. Pare de fazer força. Você fazendo força contra o diabo, tem gente que repreende o diabo por tudo e por nada. O camarada tem um problema qualquer, o cara já, eu te repreendo, Satanás. O camarada dá uma tropeçada em algum lugar. Satanás, está amarrado, demônio da topada, está amarrado. Para com isso. Fica vendo demônio em tudo quanto é canto. Você sabe o que acontece? Tem pessoas que pensam que estão lutando jiu-jitsu com o diabo. Então agarra o diabo. Como é que é o judô? Como é que é judô? O camarada está de kimono, o outro está de kimono. Um agarra no kimono do outro, na gola, na manga, e puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá. E você está o diabo te puxando, você puxa o diabo. Você quer derrubar o diabo, você não consegue. Você puxa, daqui a pouco você lança uma valsa com o capeta. Para de ficar lutando, você não tem que lutar contra o diabo. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é uma luta que se realiza usando a espada do Espírito, que é a palavra. É aí que você exercita o domínio próprio, colocando a palavra de Deus na sua boca. A carne que permanece conosco, no nosso corpo mortal, não é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa foi aniquilada na cruz do Calvário. A carne é apenas o resíduo dessa natureza pecaminosa que já foi submetida à morte na cruz. No momento que você aceita Jesus, você é uma nova criação e o seu espírito se tornou um novo espírito. Nascido de novo, 0 quilômetro. Então não se despreze, nem se permita ser desprezado. Esse texto que nós lemos aqui de Colossenses, aqui nessa versão ainda está próximo, porque fala sobre a natureza terrena. O que é a natureza terrena? É algo ligado à terra, algo ligado à carne, mas não tem mais nada a ver com a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa já foi destruída. Você não faz... É lindo quando alguém diz assim, nós precisamos fazer morrer a nossa natureza a cada dia para servir a Deus. É lindo, mas é errado. A nossa natureza pecaminosa, ela não vai morrendo pouco a pouco, dia a dia. Ela foi aniquilada de uma vez por todas na cruz do Calvário. Por isso a nossa perspectiva não é a morte, a nossa perspectiva é a glória. A morte ficou para trás. A morte ficou para trás. Jesus morreu de uma vez. Jesus foi morrendo aos poucos? Será que Jesus estava lá? Aí o pessoal, e agora morreu? Não, ainda não. Oh, meu pai, e agora morreu. Não, ainda não, calma. Ainda não. Jesus não foi morrendo aos poucos. Jesus, no momento que ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, pum, morreu, foi de uma vez só. Ele morreu em uma tacada, em um momento, em um ato único, e nós morremos com ele. E nós ressuscitamos com ele. Não foi um processo de uma semana, foi ressuscitando devagarinho. Não foi um processo imediato. E nós precisamos entender que o que nós precisamos hoje é aprender a usar a nossa boca, a nossa confissão de fé, para dominar as forças do mal e sermos vencedores sobre as tentativas do inimigo de lançar pensamentos errados, para que nós fiquemos atolados na mediocridade, na inferioridade, no medo, na depressão. Esse não é o plano de Deus nem para mim, nem para você. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama incondicionalmente. O seu valor não está ligado às suas circunstâncias, à sua ocupação, ao seu trabalho, ao seu emprego, ou o que as pessoas dizem ou pensam sobre você. Todas essas coisas são abaláveis e são passíveis de mudança. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda jamais. Sabe, eu ouvi essa história, achei uma história fantástica, mas é a maneira como o mundo vê as coisas. Um subsecretário de segurança, ex-subsecretário de segurança dos Estados Unidos, foi fazer uma palestra. Isso é uma história real. Ele foi fazer uma palestra para umas 1.000 e poucas pessoas, numa conferência,
Quando ele chegou nessa conferência, ele subiu, na vez dele fazer a sua palestra, ele subiu na plataforma com um copinho de isopor com café. Ele pousou o copinho na mesa e ele contou uma história. Ele disse: ano passado eu fui convidado para essa mesma conferência, mas no ano passado eu ainda era subsecretário de segurança. Eu recebi uma passagem de primeira classe, vim de primeira classe, quando posei no aeroporto, tinha uma limusine esperando por mim, eu entrei na limusine, a limusine me levou para um hotel 5 estrelas, eu peguei um quarto super, mega, quarto presidencial. Quando eu cheguei, eu pedi um café, me trouxeram um café numa xícara de porcelana, daquela porcelana de primeira qualidade, dormi naquele quarto maravilhoso. No dia seguinte eu acordei, a limusine estava na porta me esperando, me trouxe para a porta da conferência. Quando eu saltei, eu fui recebido com todas as honrarias. Esse ano, eu voltei para a mesma conferência, mas esse ano agora sou subsecretário, sou ex-subsecretário. Eu vim de classe econômica. Quando eu cheguei no aeroporto, eu tive que pegar um táxi, fui para o hotel, fiquei no quarto mais barato. No dia seguinte eu acordei, desci, peguei um táxi, vim para a conferência. Quando eu cheguei aqui na porta da conferência, perguntei para uma pessoa que estava na recepção: tem um café para eu beber? A pessoa me apontou para uma máquina e disse: tem café ali, vai lá e pega. Eu fui lá e peguei esse café que está aqui. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que me ofereceram no ano passado não era para mim, era para a posição que eu ocupava. O que eu mereço é um copo de isopor. É assim que funciona no mundo. Você recebe vantagens em função da grana que você tem, do cargo que você ocupa. Não é assim que Deus te vê. Deus não está nem aí para a quantidade de dinheiro que você tem ou deixa de ter. Deus não está nem aí para os títulos que você tem ou deixa de ter. Deus não está aí para o número de diplomas que você tem ou deixa de ter. Se você é pós-graduando, doutorado, se você tem curso no exterior, Deus, isso não fala nada a respeito de Deus, porque o teu valor para Deus não vem dessas coisas. O teu valor vem simplesmente pelo fato de que Ele te amou incondicionalmente. Incondicionalmente. Se formos olhar para o que a gente merece, o que você e eu merecemos? Um copinho de isopor. É o que a gente merece. Se fosse Deus dar a nós aquilo que a gente merece, nós estávamos mortos. Ele não nos deu o que a gente merece, Ele nos deu o que a gente não merece. Vida e vida em abundância. Vida eterna. A natureza do próprio Deus agora habitando em nós. Aleluia. Alguém diga aleluia por causa disso aí. Aleluia. Julgue o seu valor com base em algo inabalável, imutável, ou seja, aquilo que Deus diz a seu respeito. Mas pastor, enquanto alguém faz as perguntas, não tem? Mas pastor, o senhor diz que eu sou santo, sou filho de Deus, a Bíblia disse, mas será que eu sou santo mesmo, pastor? Eu não estou sentindo isso, não estou vendo isso. Afinal, eu tenho tantas falhas, tantos erros, pastor. É baseado nesse tipo de argumento que muitas pessoas aceitam. A ofensa é uma ofensa, mas as pessoas aceitam essa ofensa que diz que elas são pobres, miseráveis pecadores. E elas aceitam essa ofensa quase como se fosse um elogio. E elas aceitam isso como se fosse uma demonstração de humildade. Elas ouvem: você é um pobre, miserável pecador. É verdade. Aleluia. Meu irmão, essa postura não é uma postura que eu vejo na Bíblia. Não é uma postura que eu vejo Deus cobrando de você na Bíblia, que você se encolha num canto. Sabe que tem pessoas que têm essa postura mesmo, querendo demonstrar uma humildade, que sobe no púlpito assim. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 2. Meu filho, se você quiser aceitar as palavras, aleluia, é que eu sou muito humilde. É humilde nada, é personagem. Personagem da Disney. Você está entendendo que Deus não está pedindo de você essa atitude? Em muitos lugares o que você encontra são pessoas que são um verdadeiro personagem. Quantos de vocês aqui estão falando aqui sobre a pessoa ter o valor dela baseado no que ela possui? Você já conheceu história de gente que tinha muita grana, e quando tinha muita grana tinha muito amigo, perdeu a grana toda, os amigos sumiram todos? Já ouviu esse tipo de história? Pastor, fui eu mesmo. Pois é. É assim que o mundo valoriza as pessoas. O título que a pessoa tem, a grana que a pessoa possui. Deus não está nem aí para nada disso.
E as pessoas aceitam isso como essa ofensa, você é um pobre, miserável pecador, como se fosse um elogio ou uma demonstração de humildade. Mas é preciso entender que uma vida de santidade genuína, só pode decorrer de você conhecer a sua nova identidade como justiça de Deus em Cristo. A verdadeira santidade, ela flui disso, do conhecimento que eu tenho da minha nova identidade em Cristo. O que nós acabamos de ver aqui em 2 Coríntios 5:21 é que nós não precisamos fazer nada para nos tornarmos justos, porque nós já nos tornamos a justiça de Deus através da obra finalizada de Cristo na cruz do Calvário. Você tem acesso pleno a Deus hoje. Amém? Eu sei que às vezes isso parece uma coisa tão distante. Eu entendo que isso às vezes parece uma coisa distante. Talvez da mesma forma que você olhe para mim como uma figura distante. Ah, não, eu só estou acostumado a ver o pastor lá na plataforma, eu sento lá atrás. É uma figura distante, Deus também está meio distante de mim. Mas eu queria que você entendesse que para Deus, essa distância ela simplesmente não existe. Para Deus, Deus ele não está próximo de você. Ele habita em você. Ele está mais próximo de você do que eu estou agora próximo de você. Eu estou tão perto de você, mas Deus não está perto de você assim. Ele está em você. Sabe, talvez você possa imaginar Deus lá em cima, longe, distante, assentado num trono glorioso, maravilhoso, tão distante de mim, da minha realidade, do meu dia a dia, daquilo que eu passo. O pastor não sabe o que eu passo, o pastor não sabe o que eu estou vivenciando, mas ele te conhece tão mais profundamente do que eu, e ele te ama incondicionalmente. Ele não te ama porque você é isso, é aquilo, porque você é mais morena ou menos morena, mais bonita ou menos... Ele te ama simplesmente porque ele te ama. Ele não está tão próximo de você, ele está em você, ele habita em você. É mais do que eu posso chegar e te dar um abraço. Deus não te abraça, Ele mora em você. Ele te conhece muito melhor do que eu, Ele conhece cada célula do seu corpo. Você pode ter problema, luta, dificuldade. Você tem dificuldade com estudo? Tem, né? Caramba, eu também sempre tive. Mas você sabe de uma coisa? Deus olha para você, Ele não olha para você e diz assim, você precisa se esforçar mais. Você está faltando miolo aí nessa cabeça. Talvez alguém possa dizer isso para você. Espero que ninguém esteja dizendo isso para você. Mas entenda uma coisa, Deus te ama muito mais do que até mesmo teu pai, tua mãe ou qualquer outra pessoa nesse mundo. Porque Ele habita em você, Ele pagou um preço por você. Para que você seja uma filha, um filho amado. Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele não está nem aí se você é mais escuro, mais claro, se você está fazendo dieta, se você não está fazendo dieta, se você... Não, Ele simplesmente ama você porque você é você. Porque Ele tinha um propósito para você antes da fundação do mundo. Ele olhou para você e pensou a seu respeito, Ele sabia o teu nome. Como é teu nome? Márcio. Eu não sabia, mas Deus já sabia. Deus já sabia que você se chama Márcio. Você não veio aqui por um acaso. Você não está aqui por um acaso, vocês não vieram aqui por um acaso. Vocês estão aqui porque antes da fundação do mundo, Deus marcou um encontro com vocês aqui hoje. Você está aqui porque Deus, apesar dos problemas, das lutas, das dificuldades, você já pode ter passado por poucas e boas, por cada uma que você imaginou assim, caramba, acho que Deus, acho que Ele se esqueceu de mim. Porque, cara, você passou por poucas e boas, Deus estava ali contigo, do teu lado, te abraçando, te confortando, te consolando, para te levar para um lugar de vitória. Porque Ele planejou isso para você antes da fundação do mundo. Ele não pensou em você, de repente, aqui no culto, e, caramba, olha só, rapaz, o Guga veio ao culto. Rapaz, eu estava tão distraído, não tinha percebido. Gabriel, Miguel, os anjos, os arcanjos. É agora que eu reparei que o Guga veio ao culto. Vamos lá abençoar o cara. Não. Ele já tem bênçãos para você sendo derramadas todos os dias, um fluxo, uma correnteza, uma cachoeira de bênçãos sendo derramadas todos os dias, porque Ele te ama profundamente. Ele se importa com você, muito mais do que eu poderia me importar. Eu posso não ter tempo para te visitar, mas Deus não te visita, Ele habita em você. Ele habita em você, Ele está em você todos os dias, todas as horas, todos os momentos de manhã, de tarde, de noite, na luta, no sofrimento, na alegria. Você está assistindo série e Deus está junto contigo, te assistindo junto com você. Você já imaginou? Você assistindo série e Jesus do teu lado assistindo com você, comendo pipoca. Uau! Alado viu? Caramba! Agora. Uau!
Cadê a pipoca? Cadê a pipoca? Vai fazer uma pipoca lá pra gente. Uau! Agora vai. Uau! Você está assistindo série junto com Jesus, cara. Só por uma coisa. Porque ele te ama tanto que ele senta do teu lado. Vamos assistir uma série aqui. Uau! Gostei. Denzel Washington. Uau! Gosto desse cara. Demais. Maravilhoso. Jesus é descolado, gente. Jesus é descolado. Jesus não é um cara problemático, não. Jesus, ele te ama profundamente. Simplesmente pelo fato de que antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, ele olhou para você, olhou para mim, olhou para essa figurinha e disse: eu tenho um plano para você. Eu tenho uma vida programada, planejada para você. Sacou? Uhum. Yes. Porque Deus é bom. E Ele planejou essa vida abençoada para mim e para você antes da fundação do mundo. Eu posso estar lá em cima, distante. Eu posso estar tentando chegar mais próximo aqui. Não, vou beber uma água aqui. Jesus senta para beber uma água contigo, cara. Ah, tá boa. Tá gostando? Tô gostando, interessante. Esse cara é bom. Muito bom. Minha esposa e meu filho aqui, para aproveitar. Legal. Sei que você já conhece, né? Eu já conheço de há muito tempo. Eu estou até meio acostumado. De vez em quando ele fala umas besteiras, eu dou uma risada e tal, mas eu já tô... Cara, Jesus, ele simplesmente chega, ele se senta para estar à vontade com você. Você não tem que fazer, Jesus chegou. Não. À vontade, porque ele te ama, ele se importa com você, ele fez um plano para a sua vida antes da fundação do mundo, cara. Isso é muito, pira a cabeça, não pira? Você saber que ele fez um plano para a nossa vida antes da fundação do mundo. Você, teu pai e tua mãe não se conheciam ainda. E Deus já tinha um plano para você. Uau! Ele já chamava você pelo teu nome. Como é teu nome? Alessandra. Eu não sabia teu nome, mas Jesus já sabia o teu nome antes de você chegar aqui, antes de você se converter. Eu não sei qual foi a sua vida antes, mas antes, quando você talvez pensasse, Deus não está nem aí para mim. Eu estou vivendo essa desgraça aqui, mas Jesus estava do seu lado, dando risada do diabo, dizendo assim, ele não sabe o que vai acontecer. Eu conheço o fim da história, mas ele está por fora. E você já me pertence, você já é minha. Você já era dele antes de você saber. Você já pertencia a ele. Você já imaginou isso, cara? Você pertencia a Jesus antes de você saber. Tu não estava nem sabendo ainda de nada. E você já pertencia a ele. Você já tinha dono, cara. Jesus já olhava para você e dizia assim, olha, esse aqui é meu, hein? Pode sair fora, Satanás, porque esse aqui é meu. Você pode ter pintado, bordado, sofrido, passado por tanta coisa na vida. Nada disso fez diferença para o nosso Deus, porque Ele tem intimidade contigo. Será que você agora tem intimidade com Ele? Você está entendendo por que eu digo que eu conheço Jesus? Por que eu conheço Jesus? Porque eu sei que Ele é descolado, eu sei que Ele não é religioso, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está presente, eu sei que Ele é fantástico, eu sei que Ele é maravilhoso. As pessoas tratam Jesus como se Ele fosse uma pessoa tão distante. Elas querem falar com Jesus como se Ele fosse uma espécie de autoridade terrena. Elas querem se apresentar a Ele. Eis que me apresento a Ti, Senhor, o Teu servo. E como se Jesus olhasse e falasse assim, realmente não conheço essa pessoa, por favor, se apresente. Não, Jesus já te conhece. A pessoa faz uma oração enrolada, complicada. Senhor, que se assenta no alto trono de veludo vermelho e dourado, por cima e por debaixo tem anjos que cantam, que somem, que descem. Deus está olhando para você e diz assim, para com isso, fala o que você quer. Você é filho, Deus é pai. Você já imaginou um pai que o filho entra e o filho fala com o pai, meu pai, eis que estou aqui na tua presença e te peço R$2 para comprar um picolé. Não, o filho simplesmente conversa com o pai, fala com o pai, porque tem intimidade com o pai. Nós já nos tornamos justiça de Deus, nós somos nova criatura. Uau! E a maneira que nós temos de viver acima do pecado, viver uma vida que glorifica a Deus, é primeiro ter certeza da nossa nova identidade em Cristo. Amém? Terceira coisa, pare de tentar ser quem você já é em Cristo. Pare de tentar ser quem você já é. Você vai viver uma vida de superação quando você se apossar de quem você é em Cristo. Ou seja, uma nova criação, justo, santo. A vida cristã não é sobre fazer o bem para se tornar justo,
mas é se tornar justo para fazer então as boas obras. A gente tem que compreender que nós já somos justos e então, a partir disso, viver a vida que Deus tem para nós. Quando você é tentado, pode parecer, você se sente desencorajado, pode parecer que você ainda não tem a nova natureza, ou que você tem ainda a natureza pecaminosa, e é aí que o diabo entra para fazer você pensar que você perdeu a comunhão com Deus, que você precisa tentar recuperar essa comunhão com Ele, e aí entra a mentalidade do tentar fazer. E aí você começa a tentar o seu melhor, mas isso é apenas o diabo usando de uma mentira. Você não tem que tentar absolutamente nada. Você não tem que tentar absolutamente nada. Você já é justo, recriado em verdadeira santidade. Na verdade, o que você já está ressuscitado com Cristo e você pode subjugar as coisas da carne. Diga comigo assim: a minha carne já está debaixo dos meus pés, da autoridade da minha palavra profética. Aleluia! Ouça bem o seguinte: você não pode superar o pecado tentando não pecar. Você nunca vai conseguir superar o pecado tentando não pecar. Essa é a mentalidade do tente mais. E a Bíblia não ensina esse tipo de mentalidade. A maneira que você tem de superar o pecado e o fracasso é compreender quem você é em Cristo. Em quarto e último lugar, saiba que você é muito especial para Deus. Saiba que você é muito especial para Deus. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você: você é muito especial para Deus. Em outras palavras, você não é invisível para Deus. Você não é invisível para Deus. Na Bíblia, a gente vê como Jesus saía para procurar aqueles que precisavam de um toque dele. A Bíblia diz que Jesus precisava passar por Samaria. Não era uma questão geográfica. Ele precisava passar por Samaria porque ele tinha um encontro com aquela samaritana na beira do poço de Jacó. E olha só que interessante. Jesus chega ali e diz para aquela mulher: você já teve 5 maridos e esse que você tem agora nem seu marido é. É apenas um amante que você tem. Mas se você entendesse quem é aquele que te pede água, eu te daria a água da vida e você nunca mais teria sede. Incrível. Jesus, ele fala, nessa conversa com essa mulher samaritana, ele fala 7 coisas para ela. Dê uma olhada depois no diálogo de Jesus com essa mulher, ele fala 7 coisas. Há pessoas na igreja que têm uma mentalidade tão focada no Antigo Testamento, que elas ficam assim, pensando nas coisas do Antigo Testamento, elas falam às vezes assim, botam até plástico no carro, né? Botam adesivo no carro. O 4º homem da fornalha está aqui comigo. Quem vê um carro escrito um negócio desse? 4º homem da fornalha está no carro. O que é isso? Será que é algum traficante? Deve ser uma pessoa perigosa, o 4º homem da fornalha. O 4º homem da fornalha é uma figura do Antigo Testamento que aponta para Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens da Babilônia dentro de uma fornalha superaquecida, e aparece um 4º homem. Beleza, mas eu não quero o 4º homem da fornalha, eu quero o 7º homem do poço de Jacó. Jesus foi o 7º homem, e 7 é o número da perfeição. Jesus foi o 7º homem que apareceu na vida daquela mulher. 5 maridos você já teve, não deu certo com nenhum. Aquela mulher não era uma prostituta, aquela mulher era uma mulher sofrida, ela não dava certo com ninguém. Ela não se acertava com ninguém, ela já tinha tido 5 divórcios, e para evitar mais um, agora ela estava só vivendo como um amante de um camarada, porque ela já sabia, vai dar errado, vai dar ruim, vai dar mais um divórcio, e Jesus aparece para ser o 7º, e quando Jesus aparece, a vida daquela mulher muda da água para o vinho. Eu quero o 7º homem do poço de Jacó na minha vida, porque ele traz água da vida, ele traz água viva, e faz com que você e eu não tenhamos nunca mais sede. Jesus, ele não menosprezava as pessoas mais reprováveis da sociedade. Jesus não desprezava essas pessoas, pelo contrário, chamava muitas vezes essas pessoas pelo nome. Ele passa em Jericó, passa por uma figueira brava, ele olha para uma árvore e ele diz: ô, você, quem é? Ô, cara, desce daí. Não, ele olha e fala: Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar com você na sua casa. Ele não falou: quem é esse cara?
Você aí, tá pendurado aí em cima, é você mesmo. Vem cá. Não, Zaqueu, vem aqui. Daí de cima, montado numa figueira, você não vai entender quem eu sou. Eu quero ter intimidade com você. Eu vou com você na sua casa. Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, porque Jesus tinha um plano para Zaqueu, antes da fundação do mundo. Jesus teve uma conversa com aquela mulher samaritana, porque ele tinha um propósito para ela, antes da fundação do mundo. E Jesus chamou essas pessoas com um propósito. Hoje, Ele pode, quer e vai fazer o mesmo por você. Ele sabe o que você está passando hoje, Ele pode te alcançar, Ele vai te alcançar e Ele vai te favorecer. Nós servimos a um Salvador vivo e Ele está com você e em você através do Espírito Santo de Deus. Amém. Romanos 6, para a gente terminar. Romanos 6, de 9 a 12. Diz assim: nós sabemos que, havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. De uma vez para sempre, de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Como é que eu faço para não permitir que o pecado reine com as suas paixões na minha vida? Considerando-me morto para o pecado. Considerar significa avaliar, julgar. Avalie-se, julgue-se morto para o pecado, e o pecado não vai reinar na sua vida. Amém, gente? Considere-se morto para o pecado. Não tente morrer dia a dia para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Amém? Entenda, a fé não é apenas um pensamento positivo para evocar coisas que não existem. A fé real é considerar, é avaliar, é julgar a sua vida, a sua situação atual, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Nós vamos participar da ceia, mas eu quero que antes da ceia, eu quero que você pegue agora o cálicezinho, fique de pé. Eu vou convidar você para mais uma vez repetir comigo em alto e bom som, dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu possuo o que a Bíblia diz que eu possuo. Diga: eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou um vencedor, mais que vencedor. O Espírito de Deus habita em mim. Bondade e misericórdia, graça e amor, bênçãos sem medida, me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não sou um pobre coitado, um infeliz, deprimido, angustiado, medroso. Eu não sou um pobre miserável pecador. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou santo, justificado, nova criatura, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Uou! Amém! Glória a Deus!